muito boa noite, seja bem-vindo ao programa de TV do SIMP, programa este sob a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Hoje, nesta noite de 17 de março de 2017, o SIMP saúda todos os colegas servidores públicos municipais e a comunidade pelotense que assiste diariamente à programação da TVC. O programa do SIMP, que vai ao ar todas as sextas-feiras ao vivo aqui pela TVC, através dos canais 2 da Blue e 14 da NET. O programa do SIMP vai ao ar todas as sextas-feiras, aqui pela TVC, e também você pode acompanhá-lo através de todas as nossas mídias eletrônicas. Aqui, na apresentação do programa do SIMP, eu, Thiago Botelho, vice-presidente, estarei junto com vocês até às 20 horas. Nós sempre reforçamos que o programa do SIMP, embora voltado especificamente para os servidores públicos municipais, também volta-se à comunidade pelotense que recebe a prestação desse serviço. Então, uma saudação especial a todos que nos assistem e nos prestigiam com a sua audiência a partir deste momento. O SIMP possui diversas mídias eletrônicas, as quais utiliza para um melhor contato com a sua categoria, por uma maior aproximação, maior agilidade, rapidez nas informações estas divulgando as atividades que o sindicato desenvolve em prol, em defesa de sua categoria. Então vamos às nossas mídias eletrônicas. Primeiramente, a nossa página eletrônica, o site oficial do SIMP é o www.simpelotas.com.br. A página oficial do SIMP, onde você encontra matérias e informações postadas quase que diariamente. Também você encontra ali todos os serviços oferecidos pela entidade, como assistência médica, jurídica, odontológica. Você também tem acesso a toda a listagem completa de convênios e também ali é possível você ver o último programa de TV do SIMP em vídeo disponível através do site. Então não deixe de visitar a nossa página www.simpelotas.com.br. Temos também o nosso e-mail, você pode utilizar-se dele para envio de mensagens com anexos de fotos, vídeos, documentos. Se você deseja fazer algum tipo de denúncia quanto às condições de trabalho ou até de relações interpessoais, o SIMP com certeza garante o sigilo daquele que nos enviar através deste e-mail tais informações. O objetivo do sindicato é apurar e encaminhar para as autoridades competentes as devidas soluções quanto aos problemas ali apontados. Então, se você deseja enviar um e-mail para o SIMP, é simp@simpelotas.com.br. Na sequência, também temos o nosso Twitter. Se você deseja seguir os passos da nossa entidade, todas as matérias as quais nós postamos em nosso site, pelo Twitter, a gente sempre disponibiliza o título da matéria e o link. Então, você clicando neste link, o remeterá diretamente ao nosso site e você verá a matéria na íntegra. Então, nos siga através do twitter.com/simpelotas. Também o SIMP possui um canal de vídeos no YouTube. Então, se você acessar o site do YouTube, colocando youtube.com/simpelotas, pelo YouTube você acessa o nosso canal de vídeos. Então, você tem como ver todos os programas de TV ali postados ao longo destes mais de 9 anos de programação aqui na TVC. Então, pelo youtube.com/simpelotas, você acessa vídeos não só do programa de TV, vídeos também de mobilizações, de assembleias, festividades e outros até também informativos. O Wagner logo já vai estar trocando aí para o youtube.com/simpelotas. Obrigado, Wagner. Então, através deste endereço aqui embaixo, você acessa diretamente o nosso canal de vídeos. Por fim, temos o nosso Facebook, você pode visitar a nossa fanpage. Então, se você deseja acompanhar as nossas matérias e informações, nossas postagens praticamente diariamente, você acessa a nossa fanpage, a nossa página lá no Facebook. Então, no Facebook você nos acha por SIMP Pelotas. Fique à vontade para deixar os seus comentários, suas sugestões, elogios, críticas. Ali é aberto a todos para fazerem as suas postagens e também de curtir e compartilhar
tudo que ali disponibilizamos a todos. Também é possível que você possa enviar uma mensagem, nos questionar no chat, no bate-papo, de uma forma mais pessoal, mais individual. Assim você também pode fazer através do nosso Facebook, através da nossa fanpage por Simp Pelotas. Já no nosso programa aqui de hoje, de 17 de março de 2017, você também pode participar ao vivo. Isso mesmo, ao longo de toda aqui a nossa programação, você pode, através do envio de mensagens de texto, seja via SMS ou pelo WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem escrita para o número 99122-8820. 99122-8820. Você pode enviar a sua mensagem para nós também ao vivo aqui, com certeza nós leremos. Pode ser um questionamento, uma sugestão, um elogio, uma crítica, com certeza faremos a leitura e para nós será uma grande honra receber aqui a sua mensagem, compartilhar com todos os demais telespectadores ao vivo aqui na nossa programação. O programa de TV do Simp traz para vocês hoje 3 vídeos, vídeos que retratam um pouco da semana que tivemos intensa, e com bastante atividade ao longo dela. Então hoje vocês verão algumas imagens referentes à audiência pública promovida pela Frente Gaúcha em defesa da Previdência Pública. Essa Frente Gaúcha é formada por deputados da Assembleia Legislativa e houve a realização desta audiência no auditório Jandir Zanotelli, anexo à faculdade, à Universidade Católica de Pelotas. Então essa audiência foi na segunda-feira pela manhã, dia 13 de março, e a direção do Simp se fez presente com alguns delegados sindicais, representantes de setores. Também veremos vídeos sobre a assembleia que o Simp realizou com os trabalhadores em educação, nesta última terça-feira, dia 14 de março, pela manhã, no auditório externo do Colégio Municipal Pelotense. E esta assembleia teve o objetivo de avaliar e encaminhar o que a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, convocava, ou seja, ela convocou em nível nacional todos os trabalhadores em educação para aderirem a uma greve nacional a iniciar dia 15 de março, quarta-feira, por tempo indeterminado. Então o Simp convocou uma Assembleia dos Trabalhadores em Educação, professores e funcionários da rede municipal, para que discutissem, avaliassem e votassem, deliberassem para o melhor encaminhamento sobre esta convocação da CNTE. Então logo estaremos mostrando imagens da referida Assembleia, que foi lá na terça-feira, e os seus desdobramentos. Também estamos trazendo aqui imagens sobre a paralisação que teve em todo o Brasil, e aqui em Pelotas mobilizou milhares de pessoas, não só servidores da prefeitura, das universidades, também das ONGs, dos movimentos sociais, das universidades, outras associações e sindicatos e da população pelotense como um todo, mobilizou milhares de pessoas nas ruas de Pelotas nesta quarta, dia 15 de março, que foi denominado o Dia da Paralisação Nacional contra a Reforma da Previdência. Então, os municipários aderiram a este Dia de Paralisação Nacional. Então, todos os municipários foram convocados para esta paralisação no dia 15 de março, e se estendendo pelos dias 16 e 17, a paralisação se deu apenas para os trabalhadores em educação, que foi um dos desfechos aí discutido na Assembleia dos Trabalhadores referidos no dia 14, que logo também já estaremos mostrando imagens. Também estaremos debatendo aqui no nosso programa a divulgação
por parte da Prefeitura de Pelotas, através do seu site, em que descontaria salarialmente daqueles servidores que paralisassem as suas atividades, tanto no dia 15, que foi geral, bem como nos dias 16 e 17 para os trabalhadores em educação. E antes mesmo do dia 15, dia 14, alguns municipários já estavam recebendo algumas de suas chefias, direções, enfim, de coordenações das mais diversas secretarias, já a ameaça, mas que a Prefeitura trata como informação, recebendo nos seus celulares particulares a questão de que quem aderisse à paralisação, mesmo que fosse para reivindicar por toda a comunidade pelotense, por todos os envolvidos e que serão atingidos caso essa reforma seja aprovada, a Prefeitura já vinha, através dos mais diversos meios, vamos dizer assim, mensagens de WhatsApp, de texto, enfim, através de algumas pessoas, já estas entrando em contato com os trabalhadores da Prefeitura de mais diversas secretarias, recebendo até alguns nos seus celulares particulares a mensagem que paralisação não tinha embasamento legal, que seriam descontados e cortados os salários daqueles que assim aderissem. Então, na verdade, nós tivemos uma grande adesão por parte dos municipários, e essa adesão se deu justamente por entenderem que a pauta era justa, que a luta tem que ser feita agora e que não serão só os municipários atingidos, os trabalhadores da iniciativa privada, a comunidade como um todo será atingida pelo resto das suas vidas, as gerações futuras, caso essa reforma da Previdência venha a se consolidar. Então, nós vamos estar tratando aqui no programa como reagimos a isso, o que o Simp está fazendo para isso. Hoje saiu divulgada no jornal Diário da Manhã uma nota paga pelo Simp, que teve uma chamada na capa do jornal e na página 3, uma página inteira, nós publicamos uma nota duramente contra essa postura da Prefeitura de Pelotas, um governo que se diz do diálogo, um governo que sequer se propõe a discutir com o sindicato, com a categoria, que antes de cortar, entenda que a pauta é justa, atinge a todos e que é possível negociar para compensar esses dias, ou o dia paralisado, que se pode trabalhar aqueles que assim desejarem, que lhes dê esta possibilidade. Mas não simplesmente vai lá, corta, manda sem nenhuma discussão, sem nenhum diálogo. E isso nos revela claramente que o governo da prefeita Paula é favorável a essa reforma da Previdência. É base do governo federal, apoia esta reforma, Mas nos chama a atenção a prefeita, que é professora, que é servidora pública também, concursada como nós, defender a reforma. De repente é porque não exerce a atividade de professor há muitos anos, não ganha um salário de professora que é bem mais baixo que de prefeita ou de vice-prefeita, o quanto era, Então nós vamos estar tratando no programa e lendo na íntegra essa nota que o Simp fez e que está repercutindo muito mesmo aqui nas mensagens que recebemos hoje pelas nossas mídias eletrônicas, e nós vamos logo tratar desse assunto. Inclusive aqui eu já recebo uma mensagem do final 7789, que eu desejo uma boa noite, agradeço pela audiência, e nos relata o seguinte, em forma de questionamento: a ameaça de desconto de salários para quem não for no dia da paralisação é considerável assédio? Olha, se eu entendi bem a pergunta, que há ameaça de desconto salarial para quem não foi paralisar, com certeza é assédio, mas não vejo por que ameaçar com desconto quem não paralisou, quem não foi no dia da paralisação. Na verdade, a prefeitura está ameaçando quem de fato não foi trabalhar, paralisou as atividades, mas não vi a prefeitura ameaçar quem não aderiu, ou seja, quem foi trabalhar, porque a pergunta está assim: a ameaça de desconto de salários para quem não for
no dia da paralisação, se é considerável assédio. Com certeza é, até porque não faz sentido, né, ameaçar quem não foi na paralisação, até porque quem não foi na paralisação tem que ficar no local de trabalho, realmente trabalhando todo dia, né? E quem foi paralisar, na verdade, não paralisou para ficar em casa, para folgar. Quem deixou de ir no seu local de trabalho foi para lutar por todos os outros que não paralisaram. Foi para reivindicar por todos os outros, inclusive pela própria população pelotense, que também será atingida, né? Então isso aí tem que ficar claro, né? E que já também, o fato por si só, a prefeitura também dizer que já vai descontar, e para aqueles que aderiram à paralisação, não pode se confundir uma coisa, é que eu só vou responder rapidamente, senão a gente já vai adiantar o tema, e esse tema a gente tem que casar aqui no programa, depois da gente mostrar os vídeos da paralisação e comentar o que a gente colocou na nota. Mas só dando uma explicação técnica e rápida, o que não pode se confundir é o seguinte: não existe no Brasil ainda uma lei federal que regulamente o direito de greves e paralisações para servidores públicos. Não existe. Enquanto não existe, por semelhança, por aproximação, aplica-se o previsto na CLT. Só que, como justamente não houve ainda alguma legislação nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, o ano passado, em dezembro, tomou uma decisão, e esta decisão diz o quê? Que em caso de paralisações ou greves de servidores públicos, não é mais necessário que o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, ingresse na justiça primeiramente para poder descontar sumariamente, cortar o ponto dos servidores. Essa decisão do STF ampara que os gestores podem automaticamente, sem necessidade prévia de ingresso judicial, o gestor, por ato administrativo, pode descontar os salários e cortar o ponto desses servidores. Porém, nesta mesma decisão do STF, diz que se pode possibilitar a compensação desses dias não trabalhados, porém que foram utilizados para lutar, para reivindicar, independentemente da pauta. Quer dizer, a mesma decisão do STF que ampara o gestor, que ele pode descontar sumariamente por dia não trabalhado pelo servidor, é a mesma decisão que permite que o gestor possa discutir com a entidade que representa os servidores, que no caso é o SIMP, Sindicatos Municipários, para estudarmos em conjunto, antes que desconte os salários, a compensação desses dias. O que seria a compensação, pessoal? Bom, se paralisou as atividades no dia 15, quarta, porque era o dia de paralisação nacional. Bom, aqueles servidores que assim desejarem, que paralisaram dia 15, mas, por exemplo, tem horas extras a receber. Bom, olha, eu quero negociar um dia de horas extras que eu teria a receber, desconta de mim para o dia que eu paralisei. Não tenho horas extras. Olha, eu, servidor, me submeto a fazer toda a carga horária referente àquele meu dia não trabalhado, ou seja, 6 horas para quem é de jornada de 6 horas diárias, 8 horas para quem é de jornada de 8 horas diárias. Olha, meu chefe, eu me comprometo a trabalhar 1 hora a mais por dia, trabalhar 2 horas a mais por dia, e aí numa semana eu já fecho aquele dia que eu não trabalhei. Ponto. É assim, mas não, já desde a era Eduardo Leite, a Paula, sem nenhum diálogo, faz a mesma coisa. Sequer permite a discussão, sequer permite que se trabalhe por esse dia não trabalhado. É simplesmente corta, desconta e já faz antes mesmo de ocorrer, ameaçando, dando ordem para diretores de escolas, gerentes de unidades básicas de saúde, para que já façam praticamente o terrorismo na categoria.
Então, vou estar explicando isso aí logo mais à frente aqui no nosso programa, quando já estivermos demonstrando as imagens, lendo a nota e assim sucessivamente, tá bem? Então, 19 horas e 25 minutos, temos 3 vídeos aí, então não podemos perder tempo. Vou pedir para o Wagner já ir preparando o primeiro vídeo, que trata da audiência pública da Frente Gaúcha em Defesa da Previdência Pública, uma iniciativa da Assembleia Legislativa dos Deputados Estaduais do Rio Grande do Sul, em fazer audiências públicas pelo Estado, pelos mais diversos municípios, para explicarem, para informarem a comunidade os perigos graves desta proposta do governo Temer de reforma da Previdência, que na verdade vai bem distante daquelas propagandas pagas pelo poder público, ou seja, por nós, pelos nossos impostos. O Minuto da Previdência, onde informam ali em várias emissoras aí de canal aberto que a reforma da Previdência é necessária, que se ela não for feita, aposentados poderão não receber, que as gerações futuras poderão também não receber. Só que engraçado que não revelam a verdade, que grandes empresas, inclusive de mídias, né, não pagam impostos referentes à Seguridade Social, que não tem transparência nos dados da Previdência Pública. Engraçado que só existe reforma que atinge o trabalhador, que atinge aqueles que menos ganham. Nós não vemos nenhuma reforma política lá no Congresso, a toque de caixa, como estão fazendo, por exemplo, para reduzir o imenso número de verbas de gabinete que cada deputado, seja ele federal ou estadual, tem. Os altos subsídios que eles ganham, segurança, apartamento funcional, vale paletó, vale refeição, vale veículo oficial, vale isso, vale aquilo. Quer dizer, são tantas verbas indenizatórias, passagens aéreas e tanto. A gente não vê uma reforma política nesse sentido, tirando nada deles, reduzindo nada deles, mexendo com aquilo que poderia ser considerado privilégios, vantagens. Aí a gente vê o Minuto da Previdência pago com o nosso dinheiro, em horário nobre, em emissoras de TV potentes, em nível nacional, dizendo: a reforma da Previdência é para acabar com o privilégio de servidor público. Que servidor público? Servidor público não tem privilégio no que tange a aposentadoria. Para o telespectador que está assistindo aqui em casa, hoje, para qualquer trabalhador brasileiro, hoje, um homem, se quiser aposentar integralmente, ele tem que contribuir por 35 anos e ter 60 anos de idade. Mulher tem que ter 55 anos de idade e 30 de contribuição. Isso é o que está posto hoje. Na reforma do seu Temer, todo mundo, homens e mulheres, tem que ter no mínimo 65 anos de idade e contribuir por 49 anos. Para dar certo, 49 anos de contribuição com 65 anos de idade, já que isso vai ser exigência mínima para se aposentar integral, é só se a pessoa iniciar aos 16 anos de idade. E aí, cadê o privilégio do servidor público? Se essa é a regra geral para a iniciativa privada e é a mesma regra para o servidor público. O servidor público também tem que, homem, hoje, contribuir por 35 anos e ter no mínimo 60 anos de idade. Mulher tem que contribuir por 30 anos e ter 55 de idade. Então, que privilégio é que o servidor público tem na aposentadoria? Então, é mentira do governo federal. Né? Privilégios quem tem são eles que têm tudo na mão e que estão votando uma atrás da outra. Mas esses mesmos que estão votando e definindo pela vida da classe trabalhadora que menos recebe, são os que mais ganham e são os que têm os seus nomes envolvidos a cada dia que passa, seja através da Operação Lava Jato, seja através de Caixa 2 de campanha partidária, e que envolve quase todos os partidos. Essa é a questão. O que tinha que ter uma reforma política, porque o rombo e o roubo não é praticado pelos trabalhadores. O rombo e o roubo, seja na Previdência, seja em diversas áreas sociais, são praticadas por gestores, por políticos. E sabemos que, junto com eles, se tem servidores envolvidos, enfim,
cada um tem que ser penalizado. Agora, penalizar o povo brasileiro inteiro, porque meia dúzia roubou e causou rombos, e aí para recuperar o Brasil, mexe logo na classe trabalhadora. Primeiro foi a PEC 241, que depois virou 55, que já está aprovado e está valendo, que pelos próximos 20 anos, limita os gastos públicos na área da saúde e da educação. Agora vem a reforma da Previdência, que um trabalhador que se iniciar no mercado de trabalho com 20, 25 anos, ele só vai ter aposentadoria integral aos 80 ou 90 anos. Ah, mas o brasileiro está vivendo mais. A expectativa de vida do brasileiro é de 73, 75 anos. Bom, mas se eu iniciar no mercado de trabalho com 20 anos, e se eu nunca ficar desempregado na minha vida, eu só vou me aposentar próximo lá dos 70, 70 e poucos anos. Me aposentar. Ora, se a média da expectativa de vida é 75, quer dizer, por quase 50 anos eu paguei para o governo, para depois eu gozar a minha aposentadoria por 5 anos, porque depois eu vou morrer, se levar em consideração a tal expectativa de vida tão anunciada pelo governo federal. Então é um absurdo o que está ocorrendo. O Brasil tem que acordar para isso aí, tem que acordar, tá? Então, Wagner, solta para nós aí o vídeo da audiência pública, que foi realizada nesta segunda-feira pela Frente Gaúcha em Defesa da Previdência Pública, através da Assembleia Legislativa. Essa audiência pública foi realizada no auditório Jandir Zanotelli, junto à Universidade Católica de Pelotas, na UCPEL. A abertura foi ali com música, enfim, as mais diversas representações, seja de sindicatos, de associações, faculdades, da sociedade civil, organizações não governamentais, enfim, estavam lá representados. O SINP contou com a presença também, através de sua direção, de delegados sindicais, são servidores que representam seus servidores, para debater, para ouvir qual é o posicionamento da Assembleia Legislativa do nosso Estado, ou seja, dos nossos deputados estaduais, frente a esta reforma do governo Temer. E é muito bom o parlamento em nível estadual, ou seja, a Assembleia Legislativa, estar politicamente se posicionando, que é o que a gente queria também, que a Câmara de Vereadores, aqui de Pelotas, cada vereador se posicionasse, se é a favor ou se é contra a reforma da Previdência e por quê. Né? A gente queria ter essa transparência, essa clareza de todos. A gente sabe que tem alguns vereadores que se posicionam, seja a favor ou contra. A gente queria um posicionamento da Câmara, colocar em votação lá no plenário qual é a posição de maioria, já que é por votações, do Poder Legislativo local. Para a gente aqui, cada um de nós saber qual é a posição de quem a gente votou para vereador frente a este tema. Como nos deputados estaduais que votamos, como os deputados federais, senadores e assim sucessivamente, prefeitos, prefeitas, governadores, deputados, enfim. Então, essa assembleia ela foi realizada nesta segunda-feira pela manhã, ali na UCPEL. Bom, o nosso segundo vídeo, ele se refere à assembleia que o SINP realizou com os trabalhadores em educação, professores e funcionários de escola, no dia 14, terça-feira pela manhã, no auditório externo do Colégio Municipal Pelotense. Esta assembleia, ela teve qual objetivo? Como a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, convocou que todos os trabalhadores em nível nacional aderissem à greve por tempo indeterminado, a iniciar no dia 15, com as pautas cumprimento do pagamento do piso dos professores, do magistério, e contra a reforma da Previdência. Então o SINP achou como prudente convocar uma assembleia dos profissionais em educação, para que estes, em assembleia, especificamente, pudessem avaliar a questão, se entraria-se em greve, se paralisaria, se no momento não se aderiria a nada. Por isso que o fórum legítimo de discussões são as assembleias. É através delas que ocorrem estes fóruns de debates e discussões, e não é à toa que lá na nossa lei orgânica municipal, que é a Constituição de Pelotas, prevê
que todo servidor tem direito a comparecer nas assembleias convocadas pelo SINP sem qualquer tipo de prejuízo à sua função ou remuneração. Então essa assembleia foi para esse fim. Então, Wagner, por gentileza, se tu puderes colocar para nós o segundo vídeo, que é da Assembleia dos Trabalhadores em Educação, que foi realizada lá no auditório do Colégio Municipal Pelotense. A assembleia que contou com a presença de vários trabalhadores, estava bem cheia, bem repleta. Esta assembleia debateu como propostas, na verdade surgiram duas propostas mais especificamente, que eram a primeira, através da direção do SINP, que como é um momento que é recém início de ano letivo, que esta convocação da CNTE, embora é por tempo indeterminado, nós temos aqui ainda para discutir mais fóruns, não só assembleias, mas haverão novas paralisações ou até greves para tratar não só da reforma da Previdência, mas também de assuntos locais. Logo em abril a gente já começa a tratar da nossa pauta database, da nossa negociação salarial, e provavelmente a gente vai ter que centrar mais força nesse período. E poderia ser, entre aspas, queimar todos os cartuchos agora. Então houve duas propostas. A primeira era de paralisar por 3 dias, quarta, que já era uma paralisação geral em todo o Brasil, para todos, mas como isso é da educação, seria paralisar a educação na quarta, quinta e sexta-feiras. E a outra proposta era de fazer paralisação nesses 3 dias, porém convocando uma nova assembleia na segunda para avaliar. Foi aprovada por maioria a primeira proposta, que é aí onde tem a grande maioria das mãos levantadas, que era de paralisar por 3 dias, quarta, quinta e sexta, e não aderir a uma greve por tempo indeterminado, ou seja, sem tempo para terminar, começando a partir do dia 15. Então se entendeu que a categoria precisa estar mais amadurecida, que logo agora na sequência, nos próximos dias, terão várias atividades, que aí poderão se somar, verificar o nível não só de adesão, de maturidade, mas também, como falei, já vamos emendar com as discussões de negociações salariais, pauta database. Então, num primeiro momento, serviu de avaliação estes 3 dias de paralisação. E nesta avaliação que fizemos na Assembleia, ficou também definido que, como quarta-feira já havia uma programação para todos os municipários, para todos os trabalhadores, por ser um dia de paralisação nacional, foi definido que na quinta e na sexta-feira, no caso hoje e ontem, a direção do SINP, com vários colegas que se colocaram à disposição, nós visitássemos locais que não tivessem aderido à paralisação 100%, que estavam funcionando parcialmente, ou que estavam até as escolas abertas, mas de alguma forma ou outra tentando trabalhar, e nós fomos não no sentido de ir lá convencer, e sim conversar com os colegas, chamar a atenção da necessidade de luta, de mobilização, que se optarmos por, não vou paralisar as minhas atividades para lutar, para reivindicar pela minha aposentadoria, porque para mim é mais importante eu manter esse dia de salário, e para mim é mais importante eu não precisar recuperar o dia letivo, ou seja, colocar um dia mais na frente de trabalho da data prevista do término do calendário. A gente respeita, todos os municipários respeitam, mas depois não vai adiantar chorar pelo leite derramado quando a reforma for aprovada e depois a gente ouvir, mas como é que deixaram, falo na terceira pessoa, como é que deixaram passar isso, como é que isso foi aprovado, não fizeram nada. Opa, não fizeram quem, cara pálida? Você não quis fazer. E a gente respeitou quando você não quis fazer. Mas respeita aqueles que se doaram, que lutaram, porque não fizeram por si. Fizeram por todos, tendo corte de ponto, tendo desconto de salário, e você tendo todas as garantias lá no seu local de trabalho, esperando por aquele que lutasse. Então tem que haver, na verdade, um respeito mútuo. Então nós fomos para os locais para explicar mais detalhadamente
os perigos da reforma, em que atinge, tá? Discutindo tecnicamente, explicando toda essa situação para que se forme uma conscientização. Bom, estou consciente de tudo e agora vou, de fato, optar pelo meu conhecimento e não por ameaça da prefeitura, não pelo temor da prefeitura ou até mesmo, tem quem faça para mim. É essa consciência que nós temos que fazer previamente. Mas, olha, foram muito boas as passagens nos locais, tá? E é importante a participação de todos nos protestos e atividades deste momento histórico em que há uma tentativa de destruição dos nossos direitos. Então, se a gente não estiver preparado para lutar agora, a gente sabe que o Congresso está votando uma atrás da outra justamente para não dar tempo de fazer ampla discussão, de chegar ao conhecimento a todos e até de preparar pessoas que de repente, de forma tardia, venham começar a ter um senso crítico, consciente, aí quando vê, já é tarde demais. Mas a adesão dos trabalhadores da educação foi muito boa, não só no dia 15, que era para todos os municipários, mas ontem e hoje, que era específico da educação, muitos locais fecharam completamente, outros locais que observamos que estavam abertos, da educação, alguns professores e funcionários não foram. Aqueles que estavam na escola, obviamente, tinham que trabalhar mesmo, tinham que cumprir na íntegra a sua carga horária, e sabemos que alguns locais nem cumpriram na íntegra, e conta como um dia inteiro de trabalho. Isso é injusto com aqueles que vão ter os dias descontados, o corte do ponto, para paralisar e lutar. Ora, já que se respeita ambas as partes, quem for para o seu local de trabalho, ok, vá e cumpra a sua carga horária na íntegra, porque cumprir parte dela e ir embora para depois ganhar integral, só para não ter o desconto do salário corte, é totalmente injusto com os demais colegas, né? E é injusto também por parte da prefeitura, né, que só olha de um lado e não olha para o outro. Não é que o SIMP queira que se puna aqueles trabalhadores que assim o fazem, mas que no mínimo tenha um peso da mesma forma, um crivo da mesma forma para todas estas situações, um olhar para isso aí, mas um olhar que se possa ter um diálogo prévio, não simplesmente chega, corta, desconta e vai desse jeito. Não é por aí, o caminho começa muito mal o governo da prefeita Paula Mascarenhas, e que a gente já vai estar abordando aqui na sequência. Bom, agora nós vamos visualizar através das imagens agora, de fato concreto, o retrato da grande adesão, não só pelos municipários, mas pela comunidade pelotense em geral, da paralisação contra a reforma, que foi dia 15, que se deu em todo o Brasil. Todo o Brasil, várias cidades se mobilizaram, inclusive agricultores que serão atingidos pela reforma da Previdência, como Canguçu e outras cidades. Então, pela manhã, nós montamos algumas tendas ali no Chafariz, né, no calçadão da Andrade Neves com a rua 7 de setembro. Então ali nós fizemos uma tenda pela manhã, onde vários segmentos do estado, segmentos de nível federal, do município, estavam representados para fazer as suas defesas, as falas, explicar para a comunidade que passava ali pelo calçadão os perigos da reforma, entregando material impresso, escrito, né? Então isso foi muito legal, todo mundo participando, conversando, discutindo, e isso começou pela manhã. À tarde, tivemos centenas de pessoas que assinaram um abaixo-assinado contra a reforma, onde tais assinaturas serão enviadas ao Congresso Nacional. Elas serão todas enviadas para que deputados, senadores saibam que aqui não queremos a aprovação da reforma da Previdência. Aí vocês viram o Elton pelo Sindicato da Alimentação, a Tatiane representando o Sindicato dos Municipários de Pelotas, o Dias aí falando pelos trabalhadores da CE, Companhia Estadual de Energia Elétrica, a Rosemary, que é pelo Sinsapel, o Sindicato dos Servidores do SANEP, né, a Carla Kassai, representando o CEPERS, aqui o 24º Núcleo em Pelotas. Essas imagens são da concentração que às 17 horas se deu no Largo Edmar Fetter, junto ao Mercado Público.
um grande número de pessoas se fez presente, milhares, tinha mais de 2.000 pessoas. Então a comunidade pelotense veio junto com os trabalhadores para saírem às ruas, protestarem e reivindicarem, dizerem não contra a reforma da Previdência. Tudo devidamente organizado, como sempre em Pelotas, sem badernas, sem brigas, sem nenhuma depredação ao patrimônio público. Então nós sempre fomos referência e exemplo, atividades sempre alegres, embaladas com música, com alegria, mas com toda a organização e respeito com todos. Isso é uma característica nossa aqui, dos pelotenses, dos sindicatos, dos órgãos que representam trabalhadores. Então a marcha saiu contornando a Praça Coronel Pedro Osório, aí já assumindo a Rua Lobo da Costa, mas contornando a praça, em frente aí ao grande hotel, já aí passando em frente aos casarões, já na Rua Félix da Cunha, próximo a Barão de Butuí. Então, foi um trajeto não longo, foi curto, porque foi contornando a praça até culminar ali na Floriano, no calçadão dos encontros da Floriano com a Andrade Neves. Já aí o pessoal contornando a Praça Coronel Pedro Osório para assumir a Marechal Floriano, aí já estão na Marechal Floriano, fazendo a curva, já passando quase em frente ao Teatro 7 de Abril, e foi muito legal. Nós vimos crianças, idosos, trabalhadores e trabalhadoras, pessoas da sociedade mesmo, que todos se uniram, juntaram-se para, no eco das suas vozes, mostrar a todos que o Brasil inteiro, na sua grande maioria, é contra a reforma da Previdência, é contra as propostas desse governo que não foi eleito, não foram estas pessoas eleitas de fato para ser presidente, para apresentar as propostas, aquelas propostas as quais as pessoas entendem que seriam para seus anseios, né? Então a gente só está vendo agora uma série de ataques do governo federal e encampado, defendidos aqui pelo nosso governo municipal, pelo estado do governador Sartori, né? Engraçado que só atinge a classe menos favorecida, que é de trabalhadores que recebem baixos salários. Não é da classe política, que ninguém ganha mal, né? Então aí nós já estávamos chegando, olha o grande número de pessoas, que aí o encerramento se deu através de carro-som, onde foram feitas várias intervenções e falas, bem ali em frente à farmácia Cautz, né, junto ao Banco Banrisul, nas esquinas da Floriano com Andrade Neves. Essas imagens são do alto do carro-som. E aí os colegas dos mais diversos segmentos, os seus representantes, fazendo fala para todas as pessoas que circulavam ali no calçadão, naquele perímetro, explicando a necessidade de luta, a necessidade de chamamento para que todos se somem às próximas mobilizações, às próximas atividades, pois a proposta da reforma da Previdência encontra-se nas comissões internas da Câmara dos Deputados Federais. Tem previsão aí de até o final deste mês, início de abril, entrar em primeira votação na Câmara, depois tem uma segunda votação na Câmara e depois passa por mais 2 votações no Senado. O presidente Temer tem gasto nosso dinheiro com vários jantares no seu palácio para convencer a sua base, para convencer os integrantes do seu partido a votar rapidamente, sem dar tempo da sociedade brasileira discutir e saber de fato os problemas, as finanças, o dinheiro propriamente dito da Previdência, né? Querem votar rápido para que não dê tempo da lista do Procurador-Geral da República, Janot, que está no STF, possa vazar mais nomes de envolvidos, porque cada dia que passa tem mais nomes envolvidos desse governo, e são essas pessoas que ainda vão votar a nossa reforma. Quer dizer, pessoas que foram citadas, que serão investigadas por supostos envolvimentos com Caixa 2, com corrupção, com roubo de dinheiro público, são estas pessoas que vão definir as nossas vidas e as gerações futuras das nossas crianças, dos nossos familiares. São essas pessoas que vão lá votar sobre a reforma da Previdência. Então, que moral tem, que know-how tem para isso aí? E é isso que o brasileiro tem que se indignar.
estamos vendo votarem coisas somente para tirar, nada é para melhorar ou dar para os trabalhadores, direitos duramente conquistados desde a época da ditadura até então. Então, por isso a necessidade do chamamento público da luta para a comunidade pelotense. Tem uma pergunta aqui do final 0345, que eu mando um abraço, agradeço pela sua audiência. Gostaria de saber sobre o processo do piso nacional que está parado. Não, colega, não está parado a questão do piso nacional. A assessoria jurídica do SIMP, que representa os seus associados, foram os primeiros advogados em Pelotas, primeiros a ganharem as ações do piso nacional. Há mais de 3 anos, desde 2013, nós começamos com os professores de regime CLT, ganhando já no seu contra-cheque, porque a Justiça do Trabalho é bem mais rápida que a Justiça comum. E já de 1 ano e meio para cá, diversos professores de regime estatutário, aqueles que ingressaram pelo menos conosco, com a nossa assessoria jurídica, vários já estão ganhando piso no contra-cheque, como salário padrão e todas as vantagens calculadas sobre. Então não está parada, até porque devido ao êxito de várias ações que o SIMP moveu, nós convencemos que o Ministério Público Estadual, ao denunciar para o Poder Judiciário, o Poder Judiciário aceitou, movesse uma ação civil pública contra a Prefeitura de Pelotas. Então, além das ações individuais que o SIMP tem para os professores que procuraram a assessoria jurídica do SIMP, também o Ministério Público moveu uma ação civil pública contra a Prefeitura, que já foi julgada em primeira instância aqui em Pelotas e foi ganha. A Prefeitura recorreu. Mas as ações judiciais individuais do SIMP, elas não estão paradas, não temos ações paradas. Pode ter parada de determinados advogados particulares, que de repente não alimentam o processo, não tem uma linha técnica avançada como da nossa assessoria jurídica, mas se você for sócia do SIMP e ingressou com a nossa ação, procure se informar com a nossa assessoria jurídica. Mas lhe informo, colega, não tem ações, pelo menos de nossa parte, nenhuma parada. Pelo contrário, estamos ganhando diversas ações da Prefeitura, inclusive para estatutários. Vários colegas já foram lá no SIMP e nos mostraram seus contra-cheques, nos agradecendo, que hoje ganham o piso como salário padrão e todas as vantagens previstas no atual plano de carreira do magistério, que é a Lei Municipal 3.198 do ano de 89, sobre estas vantagens. Bom, pessoal, para terminar o programa, são 19 horas e 52 minutos, vou ler, para encerrar, a nota pública que o SIMP colocou e foi publicada hoje no jornal Diário da Manhã, questionando, criticando a postura do governo da Paula em, sem nenhuma discussão prévia, ameaçar, cortar o ponto e querer descontar o salário dos servidores. Prefeitura se posiciona a favor da reforma da Previdência e contra a população. O corte do ponto e o desconto do salário dos municipários, determinado pela prefeita Paula Mascarenhas, nestes dias 15, 16 e 17, dia 15 foi para todos os municipários, 16 e 17 especificamente para a educação, quando foram realizadas manifestações em todo o país contra a nefasta reforma da Previdência, demonstra que a Prefeitura é favorável a esta reforma. Sendo favorável à reforma da Previdência, o governo de Paula Mascarenhas se iguala ao golpista e ilegítimo governo Temer, que, sem ter sido eleito diretamente pelo povo brasileiro, age contra este mesmo povo, articulando e atuando para retirar e suprimir direitos duramente conquistados pela população. Com a reforma, a população brasileira terá de trabalhar no mínimo até os 65 anos de idade e contribuir por 49 anos para ter a sua aposentadoria integral. Isto significa que o início das contribuições terá de começar aos 16 anos de idade, sem jamais poder ficar desempregado. Ao cortar o ponto e punir os manifestantes, o governo Paula se posiciona favoravelmente a este verdadeiro absurdo. Através desta reforma, não será mais possível o recebimento de aposentadoria e pensão por morte cumulativamente. Com as novas regras instituídas pelo governo golpista de Temer, uma viúva, por exemplo, terá de optar em receber a pensão por morte ou sua aposentadoria, e caso esta opte pela pensão, será reduzida a metade do valor, diminuindo significativamente seus ganhos.
pois ao cortar o ponto dos municipários que se manifestam, o governo Paula novamente se posiciona favoravelmente a este verdadeiro absurdo. A reforma também acaba com as aposentadorias especiais, atingindo especificamente professores e trabalhadores da saúde. Isto significa que todos terão de trabalhar até os 70 ou 80 anos de idade para poderem se aposentar. Mais uma vez, ao cortar o ponto dos manifestantes, Paula Mascarenhas se posiciona a favor deste terrível malefício, esquecendo-se que ela também é professora e servidora pública. As reformas da Previdência e Trabalhista visam mais uma vez retirar direitos, prejudicando a população para beneficiar os grandes empresários, em especial do setor financeiro. Para isso, diversas mentiras são veiculadas pela grande mídia, que visam mascarar a realidade sobre as finanças da Previdência. Diante desse contexto, temos de resistir, pois a reforma atinge a todos, trabalhadores de iniciativa privada e servidores públicos, sejam eles estatutários ou seletistas, onde através da Constituição Federal e leis ainda têm esse direito, mas que perderão com as mudanças propostas por Temer e defendidas pela prefeita Paula Mascarenhas. O governo de Paula, ao concordar e apoiar a reforma, evidencia o desejo de penalizar a população de Pelotas. Os municipários que se manifestam em defesa não só de seus colegas, mas também de todos os pelotenses, estão sendo penalizados pela prefeita, quando determina expressamente o corte do ponto e o desconto salarial dos dias de luta. Por isso, solicitamos que toda a população de nossa cidade se some na luta com os municipários e pressione a prefeita Paula para que reveja esta sua determinação arbitrária. O SIMP vai questionar a legalidade do corte do ponto dos servidores. Todos contra a retirada de nossos direitos. Sindicato dos Municipários de Pelotas, SIMP. Então, esta foi a nota publicada hoje no Jornal Diário da Manhã. Bom, pessoal, termina aqui mais um programa de TV do SIMP, nesta noite de 17 de março de 2017. Eu, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP, desejo a todos um bom final de semana, uma boa luta para todos nós, prometendo um próximo reencontro na semana que vem. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.